Dando continuidade aos nossos trabalhos da tarde, nós vamos pedir ao professor Dr. Miguel Mitri Neto, diretor científico da Abrela, assessor científico do Grupo Fleury, pesquisador associado do Centro de Estudos do Genoma Humano, para falar um pouco para a gente sobre os mecanismos de ação da doença. Dr. Miguel, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui e tentar compartilhar um pouquinho do conhecimento que existe sobre a doença e, na verdade, o desafio de falar sobre mecanismos moleculares, se a gente tivesse que falar de tudo que já foi explicado desde ontem, isso aqui não daria nem 1% do que a gente tenta entender sobre os mecanismos da doença. Então, eu não vou me alongar aqui, mas ela é uma doença de início tardio, onde o óbito normalmente acontece entre 3 e 5 anos, isso aqui na média, mas já foi muito bem apresentado que existe uma grande heterogeneidade a respeito, não apenas do tempo de sobrevida dos indivíduos, mas também na forma como a degeneração vai acontecer, se ela será mais proveniente, se ela terá maior impacto dos neurônios motores superiores ou inferiores, onde você encontra a atrofia e fraqueza. E uma questão que é bastante importante de ser avaliada é que esse diagnóstico demora em média 11 meses para ser realizado no nosso país. Infelizmente, nós não temos nenhum biomarcador que possa reduzir esse tempo e que também conduzir o paciente de maneira a colocá-lo num estudo que seja um pouco mais, vamos dizer, próspero em termos de identificação de drogas capazes de combater a doença. Portanto, o tratamento acaba sendo paliativo e é tão importante todas as sessões que foram faladas desde ontem à tarde a respeito de como cuidar do indivíduo. Ela pode ser dividida em basicamente 3 formas: a esporádica, a familiar e a ela do tipo Guam. Eu vou me ater um pouquinho mais sobre a ela familiar, porque a ideia que nós temos é o seguinte: nós não sabemos quais são as causas específicas da doença, nós temos apenas pistas, e essas pistas seriam como esses pontos aqui. Nós não temos como nenhum ponto aqui que eu pudesse dizer, não, é esse pontinho rosa, são os pontos rosas aqui. Então, uma vez que eu identifico um grupo de indivíduos que compartilham uma característica entre si, é como se eu fizesse isso com os pontos. Eu passo a indicá-los aqui, eu passo a agrupá-los. Quando eu consigo agrupar e distinguir de certa maneira, eu vou conseguir olhar especificamente para determinadas características. E que características são essas? Nesse caso, são os genes que são compartilhados por esses indivíduos. Então, desde 93, com a descoberta do SOD1, já são mais de 30 genes identificados como causadores da doença. Esse grande aumento que nós vemos aqui a partir de 2009 foi por conta do desenvolvimento de diversas tecnologias de sequenciamento de DNA, e eu vou comentar isso um pouquinho mais ao final da aula. Então, ontem foi muito bem falado que ela é uma síndrome. É uma síndrome que possui diversas características. Então, olhando aqui, você tem a demência frontotemporal, pontos de psicose, ataxia cerebelar, que também são compartilhadas por casos de ela, e aqui estariam alguns dos genes envolvidos com cada uma dessas características. O que nós não podemos pensar é o seguinte: se estou tratando de uma síndrome, definitivamente o mecanismo não é único que dispara a morte do neurônio motor. Esse mecanismo deve ser dividido para que eu possa entender. Então, eu vou me valer de uma figura que a Melinda preparou e eu acho bastante interessante. Acho que, se der para apagar a outra luz também, só para enxergar esse slide aqui, a gente consegue
só para explicar um pouquinho melhor, então, olhando aqui para a esclerose lateral amiotrófica, os mecanismos envolvidos seriam alterações no citoesqueleto, o processamento de RNA, a alteração de tráfego de endossomos e a sinalização celular, ou a questão das repetições, né, ligadas à expansão do cromossomo 9, a excitotoxicidade do glutamato, são todos mecanismos que foram explicados através da identificação de determinados genes e do estudo de cada um desses genes. Indo um pouquinho mais à frente, como que esses genes têm sido abordados e o que tem sido trazido a partir deles. Então, no caso do SOD1, já são mais de 160 mutações identificadas. Praticamente cada resíduo da proteína apresenta uma determinada alteração que já foi linkada à doença. Eles representam cerca de 20% dos casos familiares, mas esse é um número que tem variado bastante após a identificação da expansão no cromossomo 9. O que é bastante interessante é que quando você gera anticorpos que reconhecem a superóxido dismutase alterada num paciente com ela familiar, esse mesmo anticorpo é capaz de reconhecer formas da superóxido dismutase em pacientes com ela esporádica. Ou seja, eu consigo transferir um conhecimento daqueles pacientes, do que eu identifiquei nos pacientes com a forma familiar, para aqueles pacientes com a forma esporádica. Consigo passar, então, a identificar mecanismos que sejam compartilhados por elas e, através desses mecanismos, tentar explicar a doença. Que, nesse caso da SOD1, se dá por uma questão de um ganho de função, ou seja, uma vez que a mutação está presente, a proteína passa a exercer um papel que não era dela anteriormente, e esse papel, no caso da SOD1, é um papel maléfico. Ela vai se tornar a vilã da história. E para combater essa vilã, uma das formas que tem se lançado mão é o uso do RNA de interferência. Só que, para explicar, até mais ou menos uns 20 anos, o dogma central da biologia molecular era totalmente baseado no que nós estamos vendo aqui. A informação presente no DNA, ela era transferida para o RNA, e esse RNA, uma vez traduzido, gerava a proteína, que era o efetor final desse mecanismo. O que nós sabemos hoje é que, na verdade, a informação do DNA, quando ela é transferida para o RNA e, ao ser transferida para a proteína, você tem diversos mecanismos de RNA de interferência, em conjunto eles são chamados de RNAs de interferência, que vão alterar a expressão dessa informação e vão modular como essa informação vai chegar. Ou seja, eles vão modular não apenas quanto de informação chega, mas em alguns casos, por exemplo, como a edição de RNA, você pode modular qual informação está chegando aqui no meio. Então, alguns dos mecanismos pelos quais esses RNAs de interferência podem atuar são esses aqui. Eu tenho a formação de um RNA de interferência que é transferido do núcleo para o citoplasma. Esse RNA de interferência, aqui no caso representado como um microRNA, a gente mostrou lá atrás, existem diversas outras formas de RNAs de interferência, mas aqui no caso seriam os microRNAs. Eles são dirigidos através de maquinarias celulares específicas, e aqui eles vão ou conduzir a degradação do RNA mensageiro, que se tem como alvo, ou impedir a sua tradução utilizando uma outra maquinaria. E é esse o mecanismo que, por exemplo, a ISIS e a Biogen agora têm utilizado num trial que tem como objetivo avaliar 32 indivíduos. Isso aqui ainda é um trial fase 1, onde a ideia é utilizar um RNA que impeça a tradução daqueles RNAs que estão portando a mutação em pacientes com a forma esporádica. É uma terapia dirigida, ou seja, aqueles pacientes que teriam maior benefício seriam aqueles com mutação na SOD1. Entretanto, é um primeiro passo onde você consegue ver a transferência da terapia gênica para um estudo de fase 1. Seguindo adiante,
eu acabo sempre comentando sobre esse estudo, porque, afinal de contas, foi através dele que eu acabei tendo contato com a esclerose lateral amiotrófica, mais ou menos 13 anos atrás. Então, olhando para essa família aqui, que na época eram apenas 26 indivíduos com a doença, nós identificamos um novo gene, que é denominado VAPB, e a partir dos estudos com esse gene, a gente conseguiu identificar hoje mais de 15 famílias aqui no país, todas elas apresentando um ancestral comum. E só para se ter uma ideia, esse aqui é um heredograma, ou seja, é a árvore genealógica de parte dessa família. Isso aqui daria aproximadamente 10 metros. E a gente tem tido bastante ajuda dos familiares em tentar identificar quais seriam outras pessoas que também seriam parte dessa família. O que chama a atenção, nesse caso, é que, olhando para o genoma deles, ou seja, eles possuem todos a mesma mutação, mas a gente consegue calcular a região que estaria conservada em torno dessa mutação, e ela tem uma idade de aproximadamente 500 anos. Isso bate muito bem com todas as notícias que nós temos dos pacientes de que eles seriam um ancestral português, o que dá certinho com a nossa colonização. Ou seja, a hipótese que se tem até o momento é de que um ancestral português que tenha vindo e tenha sido um dono de capitania hereditária tenha espalhado a doença principalmente na região de Minas Gerais, ali no sul de Minas Gerais e um pedacinho do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Mas olhar apenas para esse heredograma não nos bastou. A gente foi atrás de identificar o que essa alteração poderia causar. Então, olhando para duas famílias especificamente, nós conseguimos transformar células de pele em neurônios motores e estudar a proteína especificamente em cada um desses neurônios. E a ideia o que nós observamos foi o seguinte: uma vez que as células são diferenciadas para neurônios, nós observamos uma redução da disponibilidade da proteína VAPB nas células dos pacientes, que é distinta dos irmãos deles, que são os controles. Então, aqui dá para ficar bem claro. O que chama a atenção é que a VAPB não estaria reduzida apenas nos casos de ELA8. Nós observamos também essa redução. Outros trabalhos, na verdade, observaram essa redução em camundongos em fase final ou fase terminal da doença, em indivíduos esporádicos que possuem a doença, aqui olhando apenas para o RNA mensageiro, e um estudo recente mostrando que a forma especificamente que é clivada e secretada da doença estaria ausente naqueles pacientes que têm uma apresentação bulbar da doença. Olhando para esses dados, a gente tem conduzido um trabalho em colaboração, e esse trabalho é levado especialmente pela Melinda, numa colaboração entre o Genoma e o Fleury, onde a ideia é tentar, que nós temos no momento é o seguinte: os níveis de VAPB seriam cruciais para a sobrevivência dos neurônios motores. A reposição da VAPB para esse mecanismo seria um possível tratamento. Entretanto, nós temos que lidar com implicações do excesso de VAPB e já vou explicar o porquê. Então, a nossa hipótese é que a VAPB ela traz um disparo da morte do neurônio motor e ela não estaria limitada aos pacientes com a ELA8. O nosso objetivo aqui é desenvolver uma metodologia capaz de quantificar de maneira bastante acurada qual seria o limite entre os pacientes e os controles, ou seja, em que momento que eu consigo identificar uma quantidade de VAPB que é baixa o suficiente que poderia ser o disparo para a doença. Com relação a uma terapia de reposição, o que chama a atenção é o fato de o excesso de VAPB estar relacionado à proliferação de células de câncer de mama. Então aqui nós temos literalmente um combate entre a redução da VAPB gerando a neurodegeneração, enquanto o aumento dela poderia gerar o câncer. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter depois de conseguir quantificar. Certamente, eu estou só trazendo alguns dados
mais novos em relação ao que a gente tem feito de estudos de mecanismos. Porém, os mecanismos principais da esclerose lateral amiotrófica têm sido muito bem apresentados depois da identificação e da correlação da doença com a TDP-43. Chama a atenção o fato de que agregados de TDP-43 terem sido identificados em casos de ELA antes mesmo de serem apresentadas as mutações nesse gene. Ou seja, estudos lá atrás, lá do início da década dos anos 2000, já eram observados agregados de TDP no citoplasma. E só em 2006 é que foram identificadas mutações especificamente em regiões bastante conservadas, e aqui são regiões ricas em glicina. O que chama a atenção é que as inclusões elas estão presentes em outras doenças, tá certo? E tanto a superexpressão da proteína selvagem quanto a proteína mutada geram agregados, ou seja, a TDP-43 ela tem um mecanismo de controle bastante fino. Só para tentar entender, esse aqui é um esqueminha que tenta explicar um pouquinho de como a TDP-43 funciona. Quando você tem o RNA mensageiro aqui presente no núcleo, ele está recém-formado, o que acontece é que proteínas como a TDP-43 e a FUS, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, elas interferem nesse mecanismo, especialmente de splicing, ou seja, de remover aquelas regiões que não seriam codificantes e deixar apenas as regiões que são importantes para a tradução de outras proteínas. E elas trabalham elas trabalham em conjunto com outros RNAs que são responsáveis por controlar a expressão desses RNAs mensageiros iniciais. Uma vez indo para fora, uma vez o RNA indo para fora do núcleo, as proteínas continuam ligadas a determinados RNAs mensageiros, e isso, uma vez que elas estejam mutadas, pode gerar então a formação dos grânulos de estresse, ou seja, dos agregados intracitoplasmáticos. Esses são mecanismos propostos para as funções normais da proteína, mas o que chama a atenção é que não é apenas a TDP-43 que está ligada ao RNA e esse mecanismo novo envolvido com a ELA. Então, o FUS, a proteína FUS, identificada logo em seguida, ela tem uma grande identidade, ou seja, ela é muito parecida com a TDP-43, especialmente nessas regiões que são ricas em glicina. Então, a gente olhando aqui a FUS e a TDP-43. No caso da FUS, existe uma grande variabilidade de início entre 26 e 80 anos. E, além disso, ela é uma das proteínas com maior tendência a formar esses domínios que são prion-like, ou seja, só lembrando da doença priônica ou doença da vaca louca, ela é uma doença que é produzida pela alteração da conformação proteica que é transmitida de um determinado polipeptídeo para outro. Nesse caso, existe uma propensão dessa região da FUS de tomar conformações idênticas à de uma proteína priônica. Ou seja, uma vez que a proteína está alterada, ela desencadeia um processo em cadeia. Ele é transmitido e pode, sim, não se limitar apenas ao neurônio motor, mas também às células que estão no seu entorno. Principalmente a ação de astrócitos, que nós verificamos já nas outras aulas, que teriam um papel muito importante na esclerose lateral amiotrófica. Então, uma vez colocadas essas duas proteínas, a relação da esclerose lateral amiotrófica com o RNA já vinha sendo muito bem estabelecida, até o momento em que a descoberta da expansão do cromossomo 9, ele bate o martelo, onde, vamos ver se vai passar tudo. Essa região, ela tinha sido identificada há mais de 10 anos atrás. E só por conta do desenvolvimento de novas metodologias de avaliação genética que foi possível identificar essa expansão
que está presente em determinadas populações em até 46% dos casos familiares. O que acontece aqui? Se você olhasse para essa análise, eu vejo uma expansão aqui desses hexanucleotídeos, ou seja, essa expansão de GGGCC, que está presente especificamente entre dois exons entre dois exons da ORF72. Uma vez expandidos, esses transcritos formam agregados intracelulares, porém são agregados não proteicos, são agregados de RNAs. E a interação desses RNAs também acontece com a TDP43 via essa proteína RNPA1. Para tentar explicar o mecanismo da ORF, esse resumo aqui ele é bastante interessante. Então, ela poderia atuar de diferentes formas. Uma, através da haploinsuficiência, ou seja, a haploinsuficiência é a falta de uma determinada substância naquele organismo. Eu tenho a expansão, e essa expansão ela é degradada. A ausência desse produto levaria à doença. Um outro mecanismo seria a toxicidade mediada pelas repetições de RNA, ou seja, uma vez que eu tenho esses hexanucleotídeos sendo repetidos aqui por diversas vezes, e nós estamos falando que o indivíduo normal teria 30 repetições e o indivíduo portador de uma mutação poderia carregar mais de 1000 repetições desses hexanucleotídeos, observa-se então a formação desses agregados dentro do núcleo. E talvez dentro do núcleo ele iria desestabilizar os processos de transcrição aqui do neurônio motor. Uma terceira hipótese é que esses RNAs que seriam gigantes seriam traduzidos e iriam formar dipeptídeos, ou seja, principalmente peptídeos ricos em glicina e asparagina e glicina e aspartato. Nesse caso aqui você teria a formação de agregados, sim, proteicos, e esses agregados proteicos não estariam limitados apenas ao núcleo da célula, mas também poderiam sair para o citoplasma. Pensando nessa ideia, uma das formas de se combater esses transcritos de RNA que estão expandidos seria utilizar, então, os RNAs de interferência que poderiam combatê-los, ou seja, impedir que esses RNAs, que são enormes, sejam formados e que eles sejam degradados rapidamente. Então, alguns trabalhos têm tentado fazer isso, principalmente com o objetivo de evitar a formação dessa estrutura em quadrúplex, que biologicamente é muito estável e traz mecanismos de degeneração por conta dessa formação, dessa estrutura que é montada aqui. Então a ideia no frigir dos ovos seria essa. Eu tenho um RNA mensageiro que está expandido, ou seja, ele está alterado. Ele seria levado ao citoplasma, porém, com a inserção de oligonucleotídeos antisens, esse RNA alterado não iria conseguir formar essa estrutura em quadrúplex e seria degradado antes da sua formação. Essa é uma das formas de se tentar combater a degeneração, e ela tem sido bastante rica, principalmente em estudos com células. Entretanto, a transferência desse tipo de avaliação para a clínica ele demora ainda algum tempo. Bom, seguindo em frente, os achados com as ORF72 não estão limitados apenas aos novos estudos intracelulares, mas também com a ideia da formação de pré-mutações. Como eu falei, o indivíduo normal teria aproximadamente 30 repetições desses hexanucleotídeos. E o indivíduo portador da doença teria aproximadamente de 300 a mais de 1000. O que acontece é que foram observados casos onde você tem indivíduos com 70 repetições e o indivíduo com essas 70 repetições ele não teria a doença. Entretanto, todos os filhos dele tiveram a região da ORF72 expandida.
e boa parte deles teve uma expansão muito maior e que atingiu um nível suficiente para desencadear a doença. Ou seja, da mesma forma como acontecem para outras doenças, como distrofia miotônica e, no caso de X frágil, onde você tem a expansão de regiões genômicas por conta da instabilidade que ali está presente, você poderia ter um mecanismo semelhante aqui. Só seguindo aqui, só para ter uma ideia de como que é essa avaliação, então você observa as repetições aqui do indivíduo, um indivíduo que tem, do indivíduo com as 70 repetições, o pai e os filhos dele, onde eles têm 2 repetições, e aqui você acaba perdendo, porque você não consegue nem enxergar onde estariam a região, onde estaria a região expandida por conta do tamanho dela. Tá? Já foi comentado, uma outra proteína que vem junto com essa onda de proteínas envolvidas com o metabolismo de RNA é a Matrin3, que também se liga, que também tem interação com a TDP43. Então, se a gente tivesse que fazer um resumão, a parte da superóxido desmutase, que parece ter um mecanismo totalmente distinto das demais, eu poderia agrupar aqueles genes que são causadores dela em genes relacionados à sinalização e ao tráfego celular, como a alcina, a VAP-B, o FIG4, a optineurina e a tubulina 4A, que foi recentemente descrita, e aqueles relacionados ao processamento de RNA, que foi inicialmente a senataxina, a FUS, a angiogenina, o TDP43, a ORF72 e a Matrin3. A identificação desse tipo de mecanismo ela não é simples, ela tomou como base sempre a avaliação de indivíduos com a forma esporádica da doença. Entretanto, a gente viu muito bem explicado pelo professor Mitsumoto que alterações em pacientes com a forma esporádica também podem acontecer, e essas alterações têm dado suporte cada vez maior para esses mecanismos aqui. Então, um projeto recentemente lançado, que é o Project Mine, tem como objetivo sequenciar o genoma completo de 15 mil indivíduos com a forma esporádica da doença e comparar com 7.500 controles. O Brasil está participando desse estudo, e o nosso envolvimento aqui, nós temos como objetivo conseguir angariar 100 pacientes para que possam ser sequenciados os genomas deles. Entretanto, para que isso possa ser colocado, a gente precisa angariar fundos, e vocês vão aí ver nos próximos meses diversas campanhas para que a gente consiga fazer esse tipo de avaliação, tá certo? A ideia aqui qual que é? Isso aqui não é nenhum tipo de clinical trial, aqui é um estudo de base. Aqui serão avaliados pacientes que estiverem dentro dos critérios que foram estabelecidos pelo consórcio internacional, e nós queremos fazer uma identificação de todas as variantes gênicas que poderiam comparar esse indivíduo e distingui-lo dos indivíduos controles. Tá certo? Então, queria só deixar como mensagem final que o que a gente tem observado é uma grande aumento na velocidade de descrição dos mecanismos, e até foi o caso da discussão de ontem, da discussão de ontem à tarde, a respeito de como esses mecanismos podem ser traduzidos para novas terapias e como os clinical trials têm sido conduzidos. Então, queria agradecer a atenção de vocês e passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias.